Olá, muito boa tarde. Decorre este sábado o Encontro Nacional de Leigos em Santarém. Acontece por ocasião da Festa de Cristo Rei, que se assinala no domingo, cujo sentido e mensagens vamos analisar nos próximos minutos, comentando a liturgia de domingo. Contamos para isso com a presença de Frei José Nunes, professor de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e do Padre Ricardo Conceição, diretor do Secretariado de Pastoral Juvenil e Ensino Superior da Diocese de Santarém. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa. Padre Ricardo, comecemos pelo Encontro Nacional de Leigos, este sábado. Que convocatória é esta dirigida aos leigos de Portugal? Bem, esta convocatória tem este objetivo de ajudar cada cristão a tomar consciência do seu batismo e da sua missão de cristão, de modo a transformar o mundo. E sendo o encontro... Estando em encontro com este tema da santidade, com a ajuda de uma frase da Etty Hillesum, promete viver a vida em pleno e até ao fim, é pela santidade que nós transformamos o mundo. E quando nós deixamos Cristo reinar no nosso coração, a nossa vida ganha um novo horizonte. E aquilo que o encontro procura fazer é ajudar as pessoas a perceber as várias declinações da santidade na nossa vida, aquela santidade do pé da porta, como fala o Papa Francisco, no nosso dia-a-dia, uma santidade acessível a todos, possível a todas as vidas, mas que leva a sério a nossa vida cristã. Trata-se de um encontro nacional dirigido aos leigos de todas as dioceses, dos vários movimentos. Sim, todas as dioceses, todos os movimentos, mesmo até quem não tem movimento nenhum, mas que tem algum serviço na paróquia, qualquer cristão que queira aprofundar qual é que é o seu lugar e a sua missão no mundo, pode participar e tem um programa muito interessante amanhã. E era esse programa que lhe pedia para nos recordar. Nós fomos falando dele aqui também neste programa e fomos divulgando em muitos meios, indicando também a forma de inscrição. Mas que programa é este? Que proposta é feita neste Encontro Nacional de Leigos? Da parte da manhã nós vamos estar no CNEMA, em Santarém, e depois da parte logística nós vamos logo arrancar com o tema central, promete viver a vida em pleno e até ao fim. Os desafios à vida e à santidade hoje. E vamos ter aqui uma conversa com a Isabel Capelua Gil, reitora da Universidade Católica, e com o Padre José Frazão Correia, o provincial da Companhia de Jesus. Vai ser moderado pelo jornalista António Marujo. E depois logo aqui, isto vai nos dar assim a base comum para depois todos os trabalhos a seguir durante o resto do dia. Da parte da tarde, nós vamos ter assim vários workshops, várias reflexões no centro da cidade. Mas mesmo assim, antes do almoço, ainda vamos poder escutar o Pietro Sarubi, que é ator, que participou no filme A Paixão de Cristo. Ele vai nos dar o seu testemunho da sua conversão, daquela troca de olhares que houve entre ele e a personagem de Jesus durante o filme e que levou a mudar de vida. E vamos ter também a graça de ter cá presente a Linda Ghisoni, que é a subsecretária do Dicastério dos Leigos, Família e Vida da Santa Sé. Ela que é uma jurista formada em Direito Canónico, que trabalha também na Santa Sé, nesta área do direito, mas que promove a vocação dos leigos e o seu contributo também para a santificação do mundo e da Igreja. E mostra também como os leigos, enfim, trabalham também nesses ambientes da Santa Sé com o seu contributo. Frei José Nunes. Estava-me a lembrar, a propósito do que estava a dizer o Padre Ricardo, da conjugação da temática do laicado com a da santidade. O Papa João Paulo II também, naquele texto Novo Millennium in Eunte, não é? No início do novo milénio, ele escreve no ano 2000 esse texto e a uma certa altura ele diz: quando perguntamos a alguém quer ser batizado, isso significa perguntar-lhe quer ser santo. Portanto, uma pessoa é batizada, é leiga, pertence ao povo de Deus, ao Laos, como nós todos, não é? É para ser santo. E que era a pergunta que se fazia aos catecúmenos antes do batismo. Porquê é que quer ser batizado? Porque quer ser santo. Desafiar uma pessoa a ser santa pode parecer algo muito distante,
Dizer que queres viver a tua vida em pleno até ao fim pode ser algo mais próximo. Sim, pode ser uma linguagem assim, mais próxima dos tempos que nos são dados a viver. Não é? Mas... E daí também essa formulação pela, sim, exato. Pela organização. Porque, de facto, a proposta de felicidade que Deus tem para nós em Jesus Cristo é isto mesmo, é viver a vida em pleno até ao fim. Ou, pelas palavras do Papa Bento XVI, não é? Que a fé que nasce do encontro com Cristo dá à nossa vida um novo horizonte, não é? Muito maior. Agora, a santidade, no discurso até eclesial, ainda vive de um certo... de um certo preconceito, até diria assim, não é? Que era só acessível a alguns, a pessoas assim muito especiais, não é? Portanto, e ali por volta do finais do século XIX, princípios do século XX, com a ajuda de grandes teólogos, é? Estou-me a lembrar do Rahner e do Baltasar, e até de alguns menos conhecidos antes, não é? Deu-se também o movimento místico, que ajudou a perceber a mística como a mística cotidiana, como a mística de todos os dias. Não é? Que isto não é só fenómenos extraordinários, mas que a mística e a santidade é acessível a todas as pessoas, porque isso é a experiência do encontro com Jesus. E este Encontro Nacional de Leigos vai apresentar essas experiências também, não é? Em diferentes circunstâncias do cotidiano, como possibilidade de viver a santidade. Vai, por isso é que nós temos da parte da tarde um programa muito vasto, em que as pessoas depois, na sua inscrição, podem escolher o que é que decidem fazer da parte da tarde. Podem passear pela cidade, podem ir até à Igreja do Santuário do Santíssimo Milagre e passar ali um grande momento em oração, porque também a santidade sem oração é coisa que não existe. Mas depois, para além disso, temos um concerto de órgão, temos visitas guiadas ao Museu Diocesano e a algumas igrejas da cidade. Depois, na Sala dos Atos do Seminário Santarém, vamos ter assim a parte mais teológica e vamos escutar o Paulo Pires do Val, filósofo, curador de arte, sobre uma vida mais humana, o desafio da inteireza. E aqui está uma outra palavra que no nosso vocabulário pode ser associada à santidade, ser inteiro, estar inteiramente em cada coisa que se faz. Vamos escutar também o Padre Alexandre Palma, professor da Católica, uma vida mais identificada com Cristo, a centralidade de Cristo e o lugar dos testemunhos de santidade. Eu não sei como é que ele vai abordar isto, não é? Mas eu creio que certamente vamos poder ouvir que estes exemplos dos santos estimulam-nos, ajudam-nos a querer mais da nossa vida, mas o caminho deles foi o caminho deles, o nosso caminho é o nosso caminho. Por isso é que o Papa Francisco diz, na Alegrai-vos e Exultai, o caminho da santidade é para cada um a seu modo. Não é? A descoberta desse modo, o nosso modo da santidade, é que é o nosso grande desafio. E depois vamos ter cá também, e para mim é uma grande alegria, a professora Stella Morra, porque ela foi a minha orientadora de tese em Roma, e ela vem falar de uma vida mais madura, a tensão entre a liberdade e a obediência e o desafio do discernimento. E a professora Stella Morra, ela dedica-se muito, porque ela vem da Sociologia, depois é que entra na Teologia, ela é professora na Gregoriana, e ela faz muito a investigação nesta área da ligação entre a Teologia, a Antropologia e a Sociologia, não é? E a cultura. Ela é uma mulher também da Eclesiologia, mas muito assim ligada a estas áreas. E de certeza que também com a experiência dela, porque ela de facto, até na idade, já é uma mulher mais madura, mas muito acessível, muito bem disposta, muito alegre e de quem eu gosto muito. E vem-nos fazer esse desafio, de certeza, a uma vida madura, que é talvez outra expressão para associar à santidade, uma vida madura. Enfim, um conjunto de propostas de reflexão, não sei se fica por aí, brevemente, para concluir o programa. Então, só assim rapidamente, vamos ter depois também algumas conversas na Casa Madre Andaluz, os desafios à santidade na vida cotidiana e responsabilidade pública, ver então aqui a missão na praça pública, e os desafios à santidade no mundo cotidiano, e aqui algumas declinações, a suportação, a paciência, a mansidão, certamente com o sofrimento. Como é que nós podemos ser santos no meio destas dificuldades do nosso cotidiano? E depois vamos ter também na Igreja de Marvila workshops sobre o papel dos cristãos leigos e de uma eclesiologia de comunhão para a santidade da Igreja e do mundo. Vai ser o Henrique Leitão
a moderar este ateliê, e depois também os desafios da missão dos congressos e dos encontros do Apostolado dos Leigos. Também é em ordem ao futuro para ver o que é que se quer disto. Quem se quiser inscrever pode fazê-lo na página da CNAL, né? CNAL.pt. Sim, tem lá a zona das Conferência Nacional do inscrições. Apostolado dos Leigos. Sim. Para este encontro. E só uma informação sobre o concerto desta noite, porque que é sim. o ponto de partida, né, para o encontro nacional. Depois, à noite, vai ser o concerto com a Joana Espadinha e pelo seu percurso, creio que ela nos pode ajudar a tomar consciência de nós próprios, não é? Que ela é muito boa nas suas músicas, a tomar consciência também do corpo e de tudo aquilo que é a nossa vida, e creio que vai ser também um bom momento musical. É na noite desta sexta-feira, o concerto com a Joana Espadinha. Sábado. Sábado? Sim, noite de sábado. Muito bem. Frei José Nunes, Isto vai caber tudo no sábado. Extraordinário. A sua ligação de tudo isto à solenidade de Cristo Rei, que se assinala neste domingo, e o sentido desta festa também, que a Igreja propõe na liturgia. Se calhar há N possibilidades de fazer a relação, de fazer links, não é? Mas sei lá. Bem, em primeiro lugar, claro, Cristo é rei da santidade, não é? É o rei, é o santo dos santos, não é? É o rei da santidade. Rei quer dizer o maior, o que está acima de tudo e todos, que é o exemplo, que é a perfeição, que é o maior. Realmente, até de forma absolutamente incomparável, não há comparação possível, Cristo é o rei da santidade, porque é o rei do amor, é o rei do serviço, enfim. Depois ele, como dizia o padre Ricardo, se deixarmos que Cristo reine nos nossos corações, se a gente deixar que Cristo seja o nosso rei, e portanto nós súbditos, entre aspas, deste rei, então a gente será santos. E então entraremos numa praxis evangélica, à maneira daquilo que o rei nos ensinou. E então transformaremos o mundo. E ser santo vai significar também transformar o mundo. E vai ser transformar o mundo através da vida eclesial, mas na vida na rua, na vida na cidade, na polis, não é? Pelas profissões, por tanta coisa, quer dizer, não é? E por certo que os textos que se escutam nas Eucaristias deste domingo deixam pistas para o concretizar. Vamos analisá-los, desde logo o texto do Evangelho, e antes dessa análise vamos escutar o texto que é proclamado nas Eucaristias deste domingo, pela voz de Luís Miguel Sintra. Naquele tempo, os chefes dos judeus zombavam de Jesus, dizendo: salvou os outros, salve-se a si mesmo, se é o Messias de Deus, o eleito. Também os soldados troçavam dele. Aproximando-se para lhe oferecerem vinagre, diziam: se és o filho dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Entretanto, um dos malfeitores que tinham sido crucificados insultava-o, dizendo: não és tu o Messias, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro, tomando a palavra, repreendeu-o: não temes a Deus, tu que sofres o mesmo suplício. Quanto a nós, fez justiça, pois recebemos o castigo das nossas más ações. Mas ele nada praticou de condenável. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres com a tua realeza. Jesus respondeu-lhe: é verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Frei José Nunes, este texto do Evangelho diz de facto de que rei se trata, não é? É um rei que está numa cruz. Portanto, é lá que, por cima da cabeça, diz que foi posta uma placa a dizer: Jesus Nazaré, rei dos judeus. Jesus não quis ser rei dos judeus, não quis ser rei político, mas foi condenado por isso, não é? E, portanto, a realeza de Cristo vê-se na cruz, de facto. E, portanto, é um rei que, em vez de uma coroa de ouro, tem uma coroa de espinhos. Portanto, é sempre um rei muito especial, não é? Já sabemos isso. Agora, bem, depois é um rei que é rei pela vida que levou, e é um rei porque agora reina sobre
toda a criação, sobre tudo e todos. Creio que a segunda leitura também falará disso. E nesse aspecto, essa frase final do Evangelho, eu desde miúdo que sempre me impressionou. Essa palavra que Jesus tem para com o chamado bom ladrão. Esse malfeitor que no fundo se arrepende no fim da vida. Hoje estarás comigo no paraíso. Jesus reina junto do Pai, junto de Deus, e reina com todos nós, quer dizer, e tem um lugar, é um rei que dá o assento a todos nós, na sua realeza. É uma coisa maravilhosa. Eu já agora, fazendo um comentário talvez mais técnico, dizendo uma coisa, o reino, José Rei, veio pregar o reino de Deus, a expressão reino de Deus ou reino dos céus, que é muito equivalente, dizem os biblistas, nomeadamente este aqui que eu gosto muito, o Fernando Armelini, diz que aparece 122 vezes no Novo Testamento, a expressão reino de Deus, e na boca de Jesus 90 vezes. Portanto, é qualquer coisa de central, isto do reino de Deus. Jesus vem para anunciar o reino de Deus, não é só anunciar, vem vivê-lo e inaugurá-lo, porque com as suas palavras, com as suas atitudes, com as suas curas, é o reino de Deus. É uma sociedade, é um modo de ser, é um modo de estar diferente, não é? Então Jesus inaugura tudo isto. E é nessa medida que ele é rei, não é? Quer dizer, e portanto pede que a gente o tenha como rei também nas nossas vidas. E perguntava ao Padre Ricardo como é que este reino se vai concretizando desde já, não é? Tendo Jesus por rei, na maneira como ele próprio se define. Olha, esta festa instituída pelo Papa Pio XI, ali nos anos depois da Primeira Guerra Mundial, era para apelar, e ele era o Papa da Ação Católica, era para apelar à militância cristã, para devolver à sociedade os valores cristãos, não é? E para lembrar aos senhores do mundo que tinham entrado em guerra, não é, que só Deus, de facto, é rei. Agora, a Sagrada Escritura oferece um quadro daquilo que é o rei. O rei era um servo de Deus, escolhido por Deus, ungido para isso, para depois estar ao serviço do povo. Ou seja, próximo do povo e próximo de Deus. E por isso é que a grande figura do rei é o rei David. Agora, este domínio e este reino, que de facto é a mensagem central de Jesus, não é à maneira do mundo, como ele diz, não deve ser assim entre vós. E por isso é que o Evangelho vai colocar estas três figuras, os chefes, os soldados e um dos malfeitores crucificado a gozarem com ele. Não é? Então, se és o Messias, salva-te a ti mesmo. Ora, aqui é que está a diferença, que Jesus não veio salvar-se a si mesmo, veio salvar-nos a nós. E esta é a maneira do cristão estar no mundo. Está também para salvar os outros e não para se safar a si próprio. Que foi, de facto, era aquilo que lhe estavam a pedir logo, mesmo na cruz, não é? Tudo isto estava anunciado, foi sendo anunciado no Antigo Testamento, é isso que afirma a primeira leitura? Sim. Tu serás rei de Israel. Pois, portanto, aí refere-se a David, não é? É interessante, David é o protótipo do rei, mas claro, não nos esqueçamos que David também foi um grande pecador e podíamos ser um grande bandido, não é? Bom, mas claro, é o protótipo do rei, justamente porque no seu melhor foi justamente o amigo de Deus e do povo, como dizia o Padre Ricardo. Esta leitura põe-nos diante do início da realeza de David. O reino de Israel está separado do reino de Judá. David é rei do sul, de um pequenino povo, de Judá, e vêm os do norte dizer, olha, nós também queremos que tu sejas nosso rei. E então David, claro, depois mais tarde as coisas complicaram-se outra vez, mas David vai ser o rei da unificação, da unidade, o rei do todos, não é? E é nessa medida que eu acho que há aqui um pré-anúncio de Jesus. Jesus é que vai ser verdadeiramente o rei de tudo e todos, que vai unificar toda a gente de todas as tribos, língua, povo e nação, e vai ser o rei que vai querer e propor uma fraternidade universal, não é? E continua a ser essa a proposta deste rei, Padre Ricardo? Sim, continua. Mais do que as conquistas militares de David, a grandeza do rei David foi reconhecer o seu pecado, não é? E perceber que a sua missão era estar ao serviço de Deus e do povo. Agora, mesmo até nos momentos de sofrimento, mesmo até nos momentos mais em que andamos assim mais desorientados, nós precisamos de lembrar quem é que tem o primeiro lugar na nossa vida.
não é? E a segunda leitura também vai falar disso mesmo. Em tudo, Ele, Cristo, tem o primeiro lugar. E quando nós temos assim essa meta, quando nós temos assim essa visão, então mesmo quando às vezes aparecem dificuldades pelo caminho, nós sabemos onde é que queremos chegar e vemos para além desses sofrimentos e dessas dificuldades. E creio que aqui o cristão é aquele que tem um norte, e esse norte é a própria pessoa de Jesus. E é precisamente essa mensagem que é avançada também na segunda leitura, na carta aos Colossenses, apontando para esse reino do seu Filho. Pois, Jesus é o princípio de tudo e é também o chefe dos principados e potestades. Ele é que é o rei de tudo e todos. O texto dá, enfim, agradece a Deus esse reino que foi instaurado. Não é? Sim, e afirma claramente, não é? Postula esta leitura de que há realmente quem presida a tudo, esse é que é o rei, é o nosso Deus, é o seu Filho Jesus e é um rei para o bem. Porquê? Porque, claro, o contexto desta leitura, não é? É o de anunciar o poder de Deus e o poder de Deus para o bem no meio de crenças mágicas, de espíritos, de forças ocultas, misteriosas, que podem influenciar na vida, se a gente não faz determinadas coisas. Eu já vivi em culturas onde se acredita em tudo isto, não é? E feitiço, maus olhados. Ora, isto é mesmo para dizer assim, não há que ter medo de nada disso, não há forças para aí ocultas. A única força que existe, o rei de tudo e todos, o chefe de todos os principados, é Deus. E é um poder para o bem. É um rei para o bem. Padre Ricardo, se a comentar este texto, acredito que vá muito nesta linha também que o Frei José Nunes apontava. Sim, porque é em Cristo que nós temos a nossa reconciliação com Deus e uns com os outros. Não é? E por isso é que o seu reino é um reino de amor, de paz, alegria, salvação, não à maneira do mundo, mas para que o mundo seja transformado. E este é o grande desafio do cristão, é viver no mundo não à maneira do mundo, mas viver no mundo à maneira de Deus. E é o sentido desta festa de Cristo Rei também, essa transformação do mundo. Sim, creio. Acredito mesmo. E por isso é que o bom ladrão, como nós lhe chamamos, né, faz aquela oração tão simples e a resposta que Jesus lhe dá, Jesus, lembra-te de mim. Quantas pessoas, no meio do seu sofrimento, não conseguem fazer outra oração senão isto, não é? Jesus, lembra-te de mim. E é o consolo deste rei, não é? Que é um rei que consola e que conforta e que dá esperança e que dá uma visão para lá desses mesmos sofrimentos. Hoje estarás comigo no paraíso. A salvação é um hoje e o paraíso é estar com Jesus. E por isso a nossa vida é isto mesmo, é uma união vital com Jesus. São mensagens que emergem destes textos. Antes de terminar, em poucos segundos, Padre Ricardo, recorde-nos esse encontro em Santarém, ao longo de um dia de debates, uma Eucaristia e um concerto à noite. Portanto, tudo para este sábado, não é? Tudo para este sábado. Portanto, amanhã, o Encontro Nacional dos Leigos. Procurem na internet as inscrições. Quem quiser aparecer lá em Santarém podem se inscrever lá na altura, à chegada. Vamos abordar a santidade nas suas várias declinações. O que é ser santo hoje? Como é que nós podemos ser santos hoje? Viver uma vida plena até ao fim. É a frase que nos move. E depois, desde conferências, workshops, orações, visitas guiadas, concertos de órgão e depois o concerto à noite da Joana Espadinha e também pelo meio a Eucaristia com o nosso Bispo e com quem estiver presente. Fica esse convite para quem nos está a vir e ouvir. E muito obrigado por terem estado aqui neste programa a apresentar as mensagens da Festa de Cristo Rei que se assinala neste domingo. Mais logo siga a nossa edição rádio na Antena 1, quando forem 22h45, onde João Cordovil apresenta precisamente o programa deste 5º Encontro Nacional de Leigos. Desejo-lhe uma boa tarde, ótimo fim de semana, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.